E aí, galerinha, voltamos agora para fazer a nossa revisão. A aula que falamos aí foi, na verdade, o início da unidade 2, professor Jorge, É isso aí. onde falamos sobre população, a questão aí da demografia, os principais conceitos. E agora a gente voltou aqui rapidão, né, professor? É isso aí. Para fazer a revisão, porque daqui a pouco tem atividade. Então, de olho na tela, vamos lá. Aula 13.2, a população da Terra, professor Jorge. Pois é, Rogério, é uma situação, né, digamos que delicada, né? Porque a Exatamente. tendência Ah, é só aumentar a população. muito Não é bem. isso? Já alcançamos 8 bilhões, né? Isso, Agora em novembro de 2022. exatamente. Então a gente viu o conceito de população absoluta, Exatamente. país populoso, população relativa, país povoado. Então, a gente tem que ver aí que, por exemplo, um país pode ter uma população absoluta, que são os números, né, Rogério? Absolutos, eles são os números reais. Que Exatamente. são diferentes, por exemplo, da população relativa, que é uma média aritmética. Exatamente. Oi, Pode falar. Não, lembrando de população relativa, que a população relativa é o mesmo que densidade demográfica. Exatamente, que está relacionado a um território, relacionado à população que vive naquele território. Total de habitantes por quilômetro quadrado. Exatamente. Beleza, e a população absoluta é aquele número real da quantidade de pessoas de um determinado lugar. Muito É bem. isso? E um país populoso está relacionado à quantidade de pessoas num determinado espaço geográfico, não é isso, Rogério? Exatamente. E só lembrando que quando a gente fala da população absoluta de um determinado local, falamos até durante a aula que ela pode crescer, né, de duas maneiras. Por exemplo, né, o crescimento vegetativo e também a questão ali além do crescimento vegetativo, eu tenho que analisar o saldo migratório para poder identificar o total daquela população absoluta daquele determinado país, cidade. Quando falamos aí de populosos, a gente apresentou durante a aula informações aí para vocês dos principais países populosos da Terra. E em primeiro lugar a gente tem a China, na segunda posição a Índia, Estados Unidos, o Brasil aí em alguns rankings, de acordo com 2019, quando a gente fala aí de populosos, ele aparece na sexta posição, abaixo do Paquistão. Beleza? Com dados referentes a 2019. Então, são os principais países populosos da Terra: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e o Brasil. E o país povoado, né, que está relacionado à questão da população relativa, quando falamos durante a aula. O professor Jorge, eu lembro que fez uma comparação da Amazônia com o estado de São Paulo. Onde que a gente vai ter um povoamento maior? Certamente na região, né, na cidade de São Paulo, porque a densidade ali é mais concentrada, ali também tem mais atrativos que acabaram levando as pessoas migrarem para aquela região sudeste, principalmente por conta da industrialização, né? Isso aí fez essa concentração populacional no Brasil, naquela região sudeste. Não é isso? Exatamente, muito bem. Então, assim, as maiores densidades do Brasil, a gente vai encontrar ali na região litorânea, nordeste, sudeste do Brasil. Isso. Pronto. Falamos também aí do crescimento vegetativo, né, professor Jorge? É isso aí, que está relacionado com a taxa de natalidade e mortalidade. Só lembrando que esse crescimento vegetativo, ele também pode ser chamado aí por crescimento natural, que é essa relação de análise de duas taxas, né? A natalidade e mortalidade. E aí a gente traz aqui, ó, a taxa de migração, que é o saldo migratório, não para falar de crescimento vegetativo, mas para falar do crescimento absoluto, né? Que analisa o quê? Crescimento vegetativo mais taxa de migração, que é o saldo migratório, que vai ser a relação entre imigração menos emigração. E falamos também na questão dos fatores demográficos, né? O crescimento populacional de um país pode ser positivo ou negativo, ou seja,
Se está negativo, a população não está tendo um equilíbrio aí, um crescimento natural de uma Exatamente. população, né? Ou seja, um crescimento negativo quer dizer que não está uma taxa de fecundidade alta das mulheres, por exemplo. Muito bem. Mercado de trabalho, mulher, impostos de trabalho, tudo isso ocasiona idade avançada. Exatamente. Isso? Então, isso ocasiona em muitos lugares, como por exemplo temos na Europa, né? Muitos países ali com crescimento populacional negativo. Exatamente. E até demos aquele exemplo na aula que o crescimento negativo vai acontecer toda vez que a gente tem a seguinte situação: mais mortalidade e menos nascimento, que é a natalidade, né? Então a população, ao invés de crescer, ela começa a decrescer. E o positivo é o contrário, quando há maior taxa de natalidade e menos taxa de mortalidade. Então, entre 1970 e 2003, a gente tem um crescimento da população mundial de 2,1% para 1,2% ao ano. Ou seja, está diminuindo. Diminuindo, né? Exatamente. E em 2020, já está se tornando negativo. Muito bem. Não é isso? Principalmente aí nos países, né, professor Jorge? Desenvolvidos. E isso é uma reflexão interessante para o aluno entender que a população mundial está envelhecendo. Exatamente. Em todo o mundo. Na maioria dos países, né? Exato. É uma tendência. Aí apresentamos essa evolução aí da população, de taxa de crescimento da população, uma comparação aí, a gente fala de países menos desenvolvidos com os países desenvolvidos. Certamente o gráfico está mostrando tudo, né, professor Jorge? Exatamente. Os países desenvolvidos com baixa taxa de crescimento populacional e os países menos desenvolvidos, que são subdesenvolvidos ainda com elevadas taxas, Exatamente. apesar do controle. Exatamente. A linha deles está ali em cima. E fechamos a aula com essas previsões de crescimento da população mundial, né? Que aí está falando 2015, 7,3 bilhões, mas em 2022 já alcançamos a marca de 8 bilhões e Índia vai se tornar aí o país mais populoso do mundo até 2022. Falei até na aula que a Índia e a China, só essas duas localidades correspondem aí 40% da população mundial. Então é gente pra caramba, né, professor Jorge? E lá não para de crescer essas populações. Exatamente. É tanto que você acabou de falar, são projeções, né? Que, obviamente, em um determinado momento elas vão se concretizar, né? Muito bem. É isso? Então é isso. Agora é com vocês, daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção. Tchau. Tchau. Pronto, galerinha, voltamos agora para fazer a nossa correção. E aí, professor Jorge? Matemática tranquila, né? Tranquilo. Então eu acho que essa galera arrepiou pelo jeito. Opa, na hora. Só vamos conferir agora, né? Agora, vamos lá no quadro. Vamos lá no quadro. Atividade de sala, momento aí da resolução, questão. Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado, temos as taxas de, que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado. De outro, temos as taxas de, que estão relacionadas ao número de habitantes, independentemente do tamanho do território. Olha aí, Rogério. Conceito da demografia, né? Isso. Vamos lá para o comando da questão. A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é A. Densidade demográfica e superpovoamento. B. Crescimento vegetativo e população absoluta. C. População local e população geral. AD. Densidade demográfica e população absoluta. E letra E. Crescimento vegetativo e população geral. E aí, Rogério? Suave demais, ó. Tá suave? Tranquila. O que tu acha de tu aproveitar essa questão e já dar um bizu pro aluno? Assim, a gente pode falar para ele desconfiar de palavras e termos que a gente não usou na aula. Exatamente. Não é isso? Muito bem. E ele leva isso para a prova também. Muito quando bem. ele fizer o concurso, né? Exato. Por exemplo, a gente falou em população geral? Não. Não. É isso? Então, essa daí já está descartada. Exato.
A gente falou superpovoamento? Não. Não. Olha, já morreu 2. Então, a gente pode ficar entre B, D e E. Rogério, mas essa aqui tá tranquila demais, né? Tá. O aluno vai lembrar que a gente falou o conceito ali de densidade demográfica e população absoluta. Inclusive, falamos no resumo. Muito bem. E aí, de repente, poderia estar no lugar de densidade demográfica, população relativa, que é a mesma coisa. Isso. Então, querido aluno, já pega o bizu aí do nosso querido professor Rogério e coloca aí do lado. Ó, densidade demográfica é igual a população relativa. Exatamente. Vamos lá, questão 2. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a população de idosos no Brasil chegará a 20 milhões até 2030, o dobro da população atual. Além disso, o Brasil será o 4º país com maior crescimento no número de idosos até 2030, perdendo apenas para a China, Índia e Estados Unidos. Os motivos para o crescimento da população idosa podem ser atribuídos. Alternativa A, aumento da população economicamente ativa. A B, ao aumento da taxa de natalidade e a redução da taxa de mortalidade. C, a queda da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida. D, a melhoria da qualidade de vida no país e ao alargamento da base da pirâmide etária. Interessante, né, essa questão, que aí o aluno ele tem que abordar as pirâmides, né? Ele tem que lembrar o conceito. De toda a estrutura, né? De toda a estrutura. E ao aumento da taxa de fecundidade e a redução da mortalidade infantil. Isso. Aí, ó, a letra D, ela vai estar equivocada porque a base da pirâmide, a pirâmide lá começa com 0. Exatamente. Lá em cima é os 100 anos. Então, se tiver com uma base alargada, o aluno vai lembrar que é uma população jovem. Exatamente. Né? Então, vai ter muita gente nascendo. Não é isso? Como que pode ser uma população idosa se está nascendo muita gente? Exato, professor. Contraditório. Então, não pode ser a D. E aí, no caso aí também, ela fala o seguinte, ó, o aumento da taxa de fecundidade. Fecundidade é a média de filhos, né, por mulher. Isso. Não tem nada a ver com a questão do aumento da população, do crescimento da população idosa. Então, essa alternativa ela só vem aí como um distrator, né, para poder confundir o aluno. Olha só, de acordo com o IPEA, a população de idosos no Brasil chegará a 20 milhões até 2030. Então, a PEA, né, Rogério, é a população economicamente ativa. Se nós estamos falando que a população de idosos vai crescer, está crescendo, como é que pode ser o aumento, né, da população economicamente ativa? Exato, porque a população economicamente ativa ela é formada por jovens e adultos. Isso. Se não está tendo nascimento, o que vai acontecer nesse país? Ele vai ter dificuldade para repor sua PEA, porque a maior parte da população vai ser o quê? População idosa. E hoje a PEA, em maior parte dos países, é considerada de 15 a 65 anos. Exatamente. Então, população economicamente ativa, se estiver aumentando, ela não vai ter uma população de idosos, Rogério. Não é isso? A população de idosos é aquela galera que não está mais ativo. Exatamente. E ainda tem essa população economicamente ativa que banca o salário dos inativos. Exato. Que são os idosos. Muito bem. Beleza? Então, sem mais delongas, a queda da taxa de natalidade, ou seja, está parando de nascer pessoas, crianças, e o aumento da expectativa de vida. Os idosos estão vivendo cada vez mais, Rogério, justamente pelo fato tecnológico que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Exato. A questão não só tecnológica, mas de vacinas, isso, qualidade de vida. Exato, professor Jorge. Tudo isso aumenta a expectativa de vida. Vamos lá, questão 3. Qual é o país mais populoso do mundo, Rogério?
Vamos lá. Rogério do céu. China. B, Índia. C, Japão. D, África do Sul. Ou Brasil. Sem mais delongas, nossos queridos alunos sabem. Tranquilo, Não né, é senhor? isso? Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Demais. Ah, beleza, então, Rogério. E falei, né? Falei tanto na aula quanto na revisão. É isso aí. Então tá tranquilo. Suave na nave. Suave na nave. Fechou. Próxima. Questão 4. Temos um mapinha aí com o seguinte título, professor Jorge. Isso. Densidade, né? Isso. Demográfica 2010. Isso. Então, Rogério, o mapa, a primeira coisa que o nosso aluno precisa interpretar no mapa, Rogério, a gente tem até que parar para conversar um pouco sobre isso, né? Exatamente. Quando o aluno vê um mapa, ele não pode se apavorar numa prova. Jamais. Que vai ser comum nas provas de geografia. né? Exatamente. Rogério, essa imagem de um mapa, ela dá todas as informações suficientes para que o aluno acerte. Isso mesmo. Ou seja, a resposta está ali na frente dele. 90% é assim, né? É uma interpretação, É uma né? interpretação. Muito bem. Então, querido aluno, primeira coisa que ele tem que ver num gráfico, no mapa, é o título. Exato. Título. Aí primeiro você vê essa mensagem, né, do título, e você depois vai lá nas legendas. O que Muito está bem. dizendo a legenda? Isso mesmo. Beleza? Beleza. Então, duas coisas que você deveria ver aí. Você já sabe que é densidade demográfica. E ali a legenda está falando sobre essa densidade demográfica no Brasil. Muito bem. Vamos lá no quadro? Onde nós temos aí as maiores e menores densidade demográfica do Por Brasil. quilômetro quadrado. Exatamente. Então, ó, quanto mais escura for a cor, né? A que área, vai né? do branco Exatamente. ao cinza até o preto, quanto mais escuro for a cor, maior é a densidade demográfica. Rogério, aí o aluno, poxa, professor, legal, pronto, eu aprendi. Olha só, então a densidade demográfica do Brasil está principalmente na região sul e sudeste do Brasil, indo para regiões litorâneas do Brasil. Exatamente. A leste, maior densidade demográfica. A oeste são as menores densidades demográficas do Brasil. Perfeito. Vamos para a questão. Ao analisar o mapa anterior, é possível concluir que a população brasileira concentra-se A, ao longo do litoral, B, em áreas de fronteiras terrestres, C, principalmente no interior do país, D, em áreas florestais com uma distribuição irregular, ou E, na Amazônia Ocidental. Rogério, Tranquilo demais. tranquilo demais, mamão com açúcar depois dessa explicação. Exatamente. É isso? Já foi. Beleza, então vamos para uma questão de Enem. E aí nós temos o quadro abaixo, que nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Então a gente tem aí de 1940 até 2000, né? Dividido em períodos. Então, como que estava a taxa do Brasil? Por exemplo, em 1940 a 50, nós tínhamos uma taxa de 2,40 o crescimento populacional do Brasil natural. Já com base em 91, 2000, 1,64. Então, queda, né, no crescimento do Brasil, mas aí o Brasil ainda continua crescendo. Vamos lá. Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre, alternativa A, 1920 e 1960, como de crescimento do planejamento familiar. B, de 1950 a 1970, como de nítida explosão demográfica. C, de 1960 a 80, de crescimento da taxa de fertilidade. Falamos disso por uma Exatamente. D, 1970 e 90, como de decréscimo da densidade demográfica. E, de 80 a 2000, como de estabilização do crescimento demográfico. Então, é uma questão de interpretação. Interpretação de novo. Lá naquela tabela, Pronto. ó, a gente teve um grande crescimento nesse período de 1950 a 70 no Brasil. Só para voltar aqui, ó, quando a gente olha 50 até 70, ó, a gente observa as maiores taxas de crescimento populacional do Brasil. Isso. Como ele pediu esse período, era só somar. É, exatamente. Muito É isso, bem. Rogério? Tranquila a questão. Vamos lá, questão 6, professor Jorge. O sumiço dos bebês para um número cada vez maior de países, o problema não é ter gente demais, mas ter de menos.
Apresente os principais problemas resultantes da diminuição da taxa de natalidade em alguns países desenvolvidos. Obviamente que é uma pergunta aberta, no Exato. entanto, damos um norte para o aluno, né, Rogério? Muito bem. Ó, com a redução da natalidade, você vai ter o quê? Aumento a proporção de pessoas idosas na estrutura da população, com consequente aumento dos gastos previdenciários. Gasto previdenciário, galera, é o gasto que é para pagamento de idosos, Muito pessoas que já estão inativos, já estão aposentados. B, ocorre a redução do número de jovens no mercado de trabalho, com consequente necessidade de importação de mão de obra do exterior, o que muitas vezes gera tensões internas manifestadas por posições étnico-raciais discriminatórias em relação aos imigrantes. E C, o Estado perde simbolicamente o grupo etário que representa o futuro da nação, que é a população economicamente ativa, né, Rogério? Isso mesmo. Ou seja, está baixa a taxa de natalidade, está nascendo pouca gente. Exato. É isso? Então, fechou, né? Fechou. Valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.